Bom dia, amados e amadas do Senhor. Nesta hora me coloco diante de Deus, queridos, junto com vocês, para fazermos a oração do nosso maná desta manhã e apresentar a Deus a leitura da palavra de Deus. Amém, queridos? Hoje a palavra está em Mateus capítulo 5, que fala o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Queridos, a palavra de Deus diz assim: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós. Querido, eu também quero estar lendo para vocês a história assim um pouco falando sobre o nosso Deus, né? Tudo ligado a essa palavra das bem-aventuranças, né? Como o nosso Deus, ele é tremendo, queridos, e nos ensina a sermos pessoas puras, pessoas vivendo na bem-aventuranças que Ele nos proporciona aqui na palavra de Deus, né? Na humildade, nos que choram porque vão ser consolados, né? Os limpos de coração, porque verão a Deus, os pacificadores, né? Porque serão chamados filhos de Deus, que Deus vai nos dar sim paciência em tudo, até mesmo essa situação na qual nós estamos vivendo, né? Os que são perseguidos, né? Por causa da justiça, né? Deus está sempre ali conosco, que nós sempre vamos ser pessoas assim, que vamos ser orientados por Deus em meio aos teus perseguidores. Deus vai nos instruir, então vamos confiar. Então eu quero ler algumas passagens, querido, bíblica para vocês. Aqui diz assim, ó, dos que leem, ouve e guarda esta profecia. A importância, querido, da palavra de Deus está lá em Apocalipse capítulo 1, verso 3, eu vou estar lendo para vocês, em que diz assim: Bem-aventurados aqueles que leem e aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nela escrita, pois o tempo está próximo. Querido, o tempo se aproxima. A palavra de Deus diz que quando toda a terra for evangelizada, aí ele virá. Mas tudo isso, querido, que está acontecendo ainda não é o fim, porque precisa que a palavra de Deus se cumpra. Então, assim, eu aconselho vocês lerem, amados irmãos e irmãs, amigos, amigas e familiares, ler um pouco a história de Mateus, né, em que fala tudo sobre Jesus e a vinda dele, né? Eu vou continuar lendo para vocês aqui como a palavra de Deus diz sobre Deus. Eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor, Deus, aquele que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Então, cristãos amados do Senhor, todos nós somos cristãos, tementes a Deus. Então, vamos acordar para essa realidade da vida. Quero falar também sobre daqueles que morrem no Senhor, as bênçãos da vida eterna. Apocalipse 14, verso 13, que diz assim:
Então ouviram uma voz do céu dizendo: Escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morreram no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem das suas fadigas, pois as suas obras os acompanham. Aqui, queridos, fala um pouco do descanso, que sugere uma cessão do labor e refrigério, né? Todos aqueles que já morreram no Senhor estão agora no refrigério e no labor, né? Então, vamos atentarmos enquanto nós estamos em vida para fazer a obra do Senhor, para que as nossas obras venham ser vistas diante de Deus, enquanto Jesus voltar, levar a sua igreja, nós não chegarmos de mão vazia. Nós, queridos, vamos receber uma coroa de glória, o nosso galardão. Aí eu pergunto até a mim e a vocês: nós estamos preparados para receber essa coroa, a esse galardão do nosso Deus? Outra que eu quero ler para vocês, querido, que fala aqui, é uma passagem assim que é muito importante nós aderirmos a ela. Dos que vigiam e guardam as suas vestes, a expectativa da volta do Senhor. Apocalipse 16, de verso de número 15, que diz assim: Eis que venho como vem um ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda as suas vestes, para que não andem nu e não veja sua vergonha. Queridos, essa passagem assim, Deus nos traz assim que nós venhamos nos purificar, nos santificar, porque Jesus ele vai vir numa hora que ninguém espera. O ladrão quando vai roubar, ele avisa não. Então não seja pegos desapercebidos, não fique desatentos. A cada dia se purifique, a cada dia se limpe, ore a Deus, Pai, o que eu tenho feito em minha vida? Se eu estou seguindo pelo caminho errado, Senhor, me ensina a seguir o caminho certo. Pai, mostra-me o teu caminho. É da tua vontade, Senhor, que eu faça assim? Me ensina, Senhor, o teu caminho. Amém, queridos? Outra passagem que diz assim, ó, dos convidados para a ceia das bodas do Cordeiro. Apocalipse 19, 9, queridos. Vou ler também para vocês. Em que diz assim: Então me falou o anjo, escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou: São estas as verdadeiras palavras de Deus. Queridos, como é lindo participar da ceia com o Senhor. Vamos, queridos, juntos estarmos limpos diante de Deus para naquele grande dia participarmos dessa ceia com o Senhor, né? Frente a frente com nosso Deus. Aleluia. Aqui também, ó, dos participantes da primeira ressurreição. Apocalipse 20, verso 6, em que diz assim: Bem-aventurado o santo, ou bem-aventurado e santo, é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade, pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Querido, tem muitas passagens em Apocalipse que fala sobre viver com Jesus. Então, aconselho a vocês, vamos nos aprofundar mais e ler a palavra de Deus, aprender mais sobre Apocalipse, sobre esse viver 1000 anos, sobre em que o diabo, queridos, ele vai ser solto, vai reinar sobre a terra. Então, nisso, vamos pedir a Deus para que nós venhamos a ser salvos, para Deus tirarmos daqui, para que nós não venhamos viver esse tormento com o inimigo. Então, Jesus disse que ele vai levar os escolhidos dele. Então, queira ser esse escolhido do Senhor, queridos. Amém?
Aqui também fala de guardar as palavras dessa profecia, a necessidade de obedecer a palavra. 22, verso 7, em que diz assim: Eis que venho sem demora, bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Queridos, eu quero ler um pouco sobre isso que me chamou muita atenção. A palavra de Deus, querido, ela é bússola para as nossas vidas. Vamos atentarmos para ela. O verso 10 diz assim: disse-me ainda, não celes as palavras da profecia deste livro. Não pare de ler, queridos, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo injustiça. Olha o que a palavra de Deus diz. Continue, continue o, continue o injusto fazendo justiça. Continue o imundo ainda sendo imundo. O injusto, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Queridos, vamos optar em estar na justiça de Deus, né? Em caminhar na santificação, porque nós vamos receber o nosso galardão, que vai ser segundo as nossas obras. Então vamos pensar bem direito sobre isso, queridos. A palavra, o verso 13 diz assim: Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. For, fora ficam os cães. Olha o que a palavra de Deus diz: fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todos aqueles que amam a prática da mentira. Queridos, vamos atentarmos para andar na verdade. Vamos atentarmos a não andar fazendo nada errado, né? Não vamos atrás de feiticeiros, não vamos atrás de outras doutrinas, não vamos ser impuros, não vamos ser idólatras, né? Deus, ele requer de mim, de você, a adoração a um Deus verdadeiro, porque Deus, ele enviou o filho dele à terra para que hoje nós fôssemos salvos. Quem foi, queridos, que veio aqui na terra, sofreu por mim e por você? Foi Jesus, foi ele que foi açoitado, foi ele que foi cuspido, humilhado, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então vamos, querido, atentarmos para pedir tudo a Jesus, que é o mediador entre nós e Deus, é Jesus. Então Deus diz: a tudo aquilo que pedir ao meu filho em meu nome eu concederei. Então tudo, querido, que você pedir a Deus, peça no nome de Jesus Cristo de Nazaré, que ele é que é o nosso mediador para chegarmos até Deus. Amém, queridos? E aqui também fala assim, ó: Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas à igreja. Então, querido, o Espírito e a noiva dizem: Vem. Aquele que ouve, diga: Vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba da graça da vida de Deus. Vamos dizer juntos, querido: Ora, vem, Senhor Jesus. Ora, vem, Senhor Jesus. Amém? Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico. Se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhe acrescentará os flagelos escritos neste livro. Se alguém tirar qualquer coisa das palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, né? Então não vamos permitir ler qualquer Bíblia que não seja a verdadeira, que nos ensina a falar de Deus.
Porque tem pessoas, amados, que possa trocar um tio. Deus diz que é daquele que trocar um tio da palavra dele, né? Que mexer nas escrituras sagradas. Então, queridos, vamos prestar bem atenção ao comprarmos até a nossa Bíblia, né? Para que nós venhamos a comprar a palavra de Deus, a Bíblia certa, as escrituras sagradas que fala do nosso Deus. Amém? Aquele que dá testemunho destas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Amém, queridos. E aqui, dando continuidade, diz assim: de levantar as vestiduras no sangue do Cordeiro e ter acesso à árvore da vida. 22, verso 14, que eu acabei de ler. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Queridos, Jesus, ele é a nossa árvore da vida, né? Ninguém vai ao Pai senão por Jesus. Então, queira aceitar Jesus, querido, no seu coração. Nesta manhã, eu te convido, queridos do Senhor, a dobrar seus joelhos diante de Deus e dizer: Deus, aqui estou eu, Pai, diante da tua santa presença, Senhor. Me limpa, Senhor, me purifica, me lava no sangue do Cordeiro. Senhor, se há algo mal em mim, Deus, me limpa, me purifica. Eu sou um pecador, Jesus, precisando ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Senhor Jesus, escreve meu nome, meu Deus, no livro da vida. Eu quero poder sentar com Jesus e participar da ceia com Jesus. Eu quero ser um servo que agrade ao Senhor. Ó Deus de poder e de grande glórias. Pai, eu me coloco diante de Ti nesta hora e te apresento esta pessoa, Senhor, que te convidou no coração, Jesus. Entra, Senhor, no coração dessa pessoa, Senhor, faz morada. Deus, purifica, Senhor, os lares, Senhor, que nesta hora estão ouvindo esta oração. Dá-nos a gente, Senhor, a sabedoria de que o Senhor não nos abandonou, de que o Senhor está conosco, Senhor. Sabemos que sem Ti, Pai, nós não somos nada, Senhor. Precisamos, Senhor, do teu amor, da Tua misericórdia, do Teu perdão, Senhor. Ouve o nosso clamor, Senhor. Toma conta das nossas famílias, toma conta dos nossos lares, Senhor. Esparge com o sangue do Cordeiro sobre os umbrais das nossas portas, Senhor. Livra-nos, a gente, de todos os males. Sabemos, Pai, que um dia nós vamos morrer, Senhor, mas que seja na hora que assim o Senhor permitir, Pai. Oh Deus, a Senhora agradecida, no nome do Teu Filho amado Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus esteja com todos nós. Amém, queridos. Deus nos abençoe.